O fenômeno psicossocial da invisibilidade pública pode ser relacionado a ações de fatores como a humilhação social e a reificação. A humilhação social ocorre quando a sociedade, dentro de um processo histórico, rebaixa pessoas que são consideradas socialmente inferiores. Em outro ponto, o termo marxista de reificação se relaciona ao processo de coisificação das relações sociais, de modo que sua natureza é expressada através de relações entre objetos de troca. A consequência desse processo, culturalmente e historicamente, desencadeiam relações sociais e de trabalho de subserviência e no desaparecimento intersubjetivo de um homem no meio de outros homens. Como é que as pessoas são contigo? Elas te respondem direitinho? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes te dá um bom dia e não responde com ignorância. Mas a maioria das pessoas te presta atenção assim no trabalho? Não, a maioria não. Tem 20% das pessoas que prestam atenção. Outras não. E aí, o que você acha? Por enquanto, eu acho bom, porque pelo lado a gente não bota peso e às vezes a gente, quando é carteira assinada, a gente ganha, e também pelo aquilo que a gente faz, e tem um salário fixo todo mês. Aí pelo outro lado também a gente tem que ter um pouco de paciência, porque certas pessoas também não têm paciência com a gente que fica aqui na rua e vai tratar a gente com ignorância. Pra você ver, pelo um lado, você é uma pessoa. Pra você tratar uma pessoa com ignorância, é uma contra um. Agora vem 50, 100 pessoas para te tratar com ignorância só em cima de ti. Desestimula. Desestimula, mas às vezes a gente tem que ter a consciência de ficar também com a boca calada. O que você acha assim, que podia melhorar? As pessoas podiam levar mais em consideração, se mesmo que não queira o seu serviço, ela ter educação de... Deve ter educação pelo menos de dar um bom dia, falar, conversar, saber dizer não também. Porque às vezes a pessoa não quer, a pessoa trata a gente com ignorância. A gente tem que ver também o lado da gente. Minha profissão, eu sou presidente, mas eu estou na base de 6 anos trabalhando. E como é que é o dia a dia? Você acha muito pesado o serviço ou já está acostumado? Sim, a gente já está acostumado, né? O problema mais é o sol quente, né? O sol é complicado. Nós trabalhamos das 7 às 12, da 1 às 3 h. Tem muitas pessoas que é gente boa, conversa com a gente, não, mas tem gente que não respeita a gente. Eu principalmente no trânsito, né? Trabalhando no trânsito. Assim, os carros que passam muito perto da gente, a gente mesmo botando o clone que a firma dá, ele dá no respeito. Ele desvia do clone quando está lá perto da gente, ele já encontra perto da gente. Não é todo motorista, entendeu? Mas tem alguns que querem ser mais que os outros, que querem. Não respeita ninguém. E o senhor tem filhos? Duas filhas. E o senhor acha importante que elas reconheçam o serviço do senhor? Claro. O senhor fala com elas? Gosta do meu serviço, ela não tem o que reclamar. Se ela precisa do meu se ela precisa de eu cuidar da área, eu dou pra ela. Você acha que tem preconceito com a profissão de gari? Não, tem muitos deles que tem. Preconceito com o gari tem. Mas tem muitos deles que não. Já Eles chamam a gente, dá um café, dá um almoço, dá uma merenda. Então, ele fala, mas tem muitos deles que já... Às vezes que a gente trabalha numa lama dessa, juntando uma lama dessa e passa, reclamando no nariz. Aí fica observando aqui, né? Mas... Tem muita rejeição. Tem bastante rejeição. Acho que eles têm preconceito porque a gente essa classe de gari é muito... Como é que se diz? O pessoal é discriminado. Discriminado demais.
Ah, porque é garimpo e tudo mais. Tem gente que passa e se vê. Ontem mesmo aconteceu um caso da gente estar deitado ali na hora do almoço, porque notaram que eram os garis deitados e a mulher deu a volta, correu o risco de passar no meio da rua para o carro pegar para não passar perto daí. Quem tem sentimento acha que fica constrangido, né? Porque isso aqui é um trabalho digno como de qualquer outro trabalho. Ontem meu tava vindo conta aqui, passou um primo meu. Passou quase perto de mim, é por causa do uniforme ele não conhece. Porque se eu tivesse minha sem ser, ele tinha me conhecido. Almoça no ambiente do trabalho. Quando é meu dia, nós paramos para almoçar. Não tem lugar certo não, não para. Onde a gente estiver trabalhando, para almoçar. Porque não tem local certo, ela deu meio dia, vai lá para almoçar não. Quando a gente chega e dá o horário, a gente vai, se não ficasse uma sombrezinha, você ia almoçar. Tem muitos deles aí que não gostam dessa farda, porque de longe a gente vê logo, né? Ó, lá tá um garimpo lá. Aí a farda é se torna visível tanto para a população como para eles fiscais, saber onde é porque nós estamos aqui, mas tem muita gente perto de nós que estão fazendo. É assim, nós somos perseguidos demais. Como é a relação de vocês com os fiscais? Tem uns que fazem o trabalho deles normal, como tem que ser. Agora já tem outros que se acham... Abusam. Eles se acham que são mais poderosos. Aí eles fazem o que? Dão advertência. Se a gente faltasse um sábado, eles vão lá, dá 5 dias de advertência para a pessoa. Tem muitos deles que são muito bons, mas tem deles que não sabe chegar a perguntar, pá, foi acontecer, tal, não vai acontecer isso mais não. Ele não sabe não chegar, vai logo. Vocês têm filhos? Tem. Vocês incentivam eles a achar importante o trabalho de vocês? Eu mesmo falo para mim que para estudar e para não ficar no carro. Agora também eu digo para eles estudarem, né? Que eu não quero, o que eu tô para mim, eu não quero para eles. Tocando nas relações de trabalho, a gente fala de outro tipo de invisível social, que é um invisível, de certa maneira, formal. É aquele invisível social que ele está colocado numa posição subalterna, não pela sua falta de emprego, pela falta de condições do Estado de suprir a necessidade do serviço que eles desempenham, mas pelo passado colonial que nós vivemos. Se você observar, a gente viveu uma realidade de escravidão que foi baseada numa realidade medieval, né, que foi trazida pelos portugueses, que por sua vez é baseada numa realidade da Idade Antiga, ou seja, o ser humano vem constantemente submetendo o próprio ser humano às condições indignas em troca de relações de escravidão ou de empregos ou trabalhos irrisórios. Você tocar no capitalismo traz à tona o grande teórico do capitalismo, que foi o Marx, né, que ele traz em diversas obras essa relação de inferiorização do ser humano pelo próprio ser humano. E algumas pessoas, para explicar determinados fenômenos sociais, excluem totalmente esse autor quando ele já falava, lá no finalzinho do século XIX, que o ser humano se submete, aliena a sua força de trabalho, em troca, muitas vezes, só de se manter no trabalho. Como a gente poderia entender a reificação nesse caso? Os garis, eles não são valorizados pelo que eles desempenham. Eles são desvalorizados pelo passado de constante diminuição do trabalho que é relacionado ao trabalho doméstico. E daí a gente pode tirar diversas outras formas de diminuição desse trabalho, que o trabalho doméstico também está relacionado às mulheres, aos escravos, aos pobres, e mais no passado também aos servos e por aí vai. A questão dos invisíveis sociais, né, que estão no mercado de trabalho, eles barrem alguns fatores. Eu vou comentar um pouquinho alguns desses fatores, mas a gente já vem falando, que é a questão cultural. Você observa o gari, você acha que ele foi aquela pessoa que não estudou, não sabe fazer outra coisa, por isso ele foi barrigudo. O sociólogo Pierre Bourdieu foi um dos grandes comentadores do que ele chamou dos campos, né, que são campos econômicos, campos de saber, campo cultural, campo acadêmico. E ele diz que esses campos, que são áreas, né, como a gente conhece as áreas de concentração, elas competem entre si, mas ao mesmo tempo elas se complementam e ao mesmo tempo é difícil separá-las, né? É uma observação interessante para a gente perceber como o ser humano está constantemente segregando dentro da própria sociedade. Estamos nos aproximando e nos diferenciando. O que poderia se fazer a respeito disso?
observar um pouco mais a complementaridade desses campos e tentar favorecer sempre a qualificação, por um lado, de forma que ela não sirva como um elemento que se sobrepõe aos outros tipos de trabalho, né? Começar a construir uma sociedade em que todas as formas de trabalho sejam valorizadas. Enfim, é cultural, não tem o que dizer, né? O trabalho deles é tão importante como o trabalho de um vereador, mas não é tão valorizado como o trabalho de um vereador. E não é valorizado não só no cotidiano das pessoas, né, no orgulho que um vereador tem de dizer que representa a sua cidade, como também em termos financeiros. O que nós podemos fazer é tentar sempre buscar a igualdade, mas isso é um desafio. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. É o trabalho de qualquer outro trabalho. E a gente trabalha aqui, todos nós tomamos banho, todos nós fazemos a mesma coisa que qualquer pessoa faz. Então não tem por que eles passarem, estar tampando o nariz, passar e estar se afastando da gente, porque nós somos cidadãos iguais a eles. Ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social.